E aí o senhor falou pra mim, 8 anos. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo, assim, falando, normalmente são covers. E se você não viu ainda, segue o link aqui embaixo depois desse vídeo. E como vocês já sabem, né, desse título, eu vou estar conversando e falando um pouquinho do sonho que o Senhor me deu. E as 3 coisas que o Senhor falou muito claro no meu coração como mensagem pra mim e pra você. Então fica ligado até o fim do vídeo pra você saber quais foram as 3 coisas que o Senhor está nos alertando. Então, dia 11 de abril de 2020, o Senhor me acordou às 4h30 da manhã, mais ou menos, por causa do sonho que eu tive. E esse foi o sonho. Eu tava com a minha mãe em uma conferência de jovens, assim, e ela começou a orar pelos jovens e começou a interceder por eles. E aí teve um mover muito forte do Espírito Santo, um mover muito, muito forte. Pessoas foram libertas e foi um mover tremendo. E aí quando ela foi sair pra ir embora, ela caiu da escada. E aí a gente levou ela pro hospital e depois o Senhor me levou pro meu quarto, que é aqui, assim, na minha cama. E aí tava eu, a minha mãe e o meu avô deitados aqui na cama, né? Minha mãe tava assim no meu colo, que ela tava fraca da caída que ela teve, e o meu avô tava sentado na ponta da cama. E aí, do nada, assim, eu virei pro meu avô e falei assim, vô, anticristo. E ele não entendia o que eu falava, e eu falava mais alto, eu falava anticristo. Mas eu não queria que a minha mãe escutasse, eu não queria deixar ela com medo, sabe? Eu falava, vô, anticristo, anticristo. E aí teve uma hora que ele entendeu e ele falou isso mais alto. Anticristo. E o Senhor falou comigo. 8 anos. 8 anos. E pra falar a verdade, eu não sei o que ele quis dizer com isso. Mas eu sei que ele repetia isso na minha cabeça. 8 anos. 8 anos. 8 anos. E aí eu falei, Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito. E eu comecei a orar e o Senhor me encheu de tanta autoridade, tanta autoridade. E eu comecei a clamar sobre a vida da minha mãe, eu comecei a clamar sobre tudo que estava acontecendo à nossa volta. E aí eu sentia Satanás segurando assim no meu pescoço e apertando, apertando, apertando. E eu não conseguia mais respirar, e eu ficava sem fôlego, e eu tentando orar e tentando respirar ao mesmo tempo. E aí eu parei de orar e eu consegui pegar o meu fôlego de volta. Eu falei, vô, chama o meu pai, pelo amor de Deus, chama o meu pai. E aí eu abri a porta assim do meu quarto pra chamar o meu pai. E tinha uma figura horrível, preta, toda deformada na frente do meu quarto. Na frente do meu quarto. E eu abri a porta e eu me deparei com isso. E eu senti tanto medo. E eu fechei a porta assim com tanta força. E eu parei assim por alguns segundos e eu falei, eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. E aí o Senhor falou pra mim, não tenha medo, não tenha medo. E eu abri a porta assim de volta com tanta autoridade, tanta autoridade. E aí eu falei, pai, eu chamei meu pai, eu gritei, falei, pai, vem aqui agora, por favor. E ele subiu a escada. E aí eu nem eu nem tive que explicar pra ele o que tava acontecendo. A gente começou a orar, e ele falou, Gabi, pega o seu violão. Né? Não sei se vocês sabem, mas esse é o meu ministério. O que o Senhor me deu foi louvores e artes, né? E eu falei assim, tá bom, pai. Aí eu peguei o meu violão assim, mas antes de eu pegar o meu violão, eu comecei a orar de novo, a orar de novo. E de novo eu senti Satanás segurando meu pescoço com tanta força, e ele apertava, apertava, ao ponto de eu não conseguir respirar, sabe? E aí eu parei de orar assim, eu comecei a cantar. Eu peguei o meu violão e meu pai falou assim, Gabi, só brinca com as notas e com o violão.
Eu comecei a fazer isso e de novo eu senti Satanás segurando meu pescoço com muita força, muita força. Enquanto eu fui cantando, enquanto eu fui louvando, eu não cantava nada, na verdade. Eu só tocava, sabe? E da minha boca saiu melodias que eu não sei o que que era, mas só saía melodias da minha boca. Eu sentia que ao pouco a pouco, sabe? Ele tava soltando meu pescoço, soltando, soltando, e eu comecei a pegar mais ar, e aí eu comecei a cantar mesmo. E esse sonho mexeu muito comigo, muito mesmo. Porque alguns anos atrás o Senhor me deu outro sonho sobre isso. Sobre a volta de Jesus, e esse foi o sonho, particularmente, que ele me deu sobre o anticristo. E durante o próximo dia que eu tive esse sonho, eu fiquei pensando muito sobre esses 8 anos que o Senhor falou. Porque ele falou de uma maneira tão clara, ele falou, filha, 8 anos, 8 anos. Eu pensei assim, Jesus, o que é isso? Eu não entendo. E o Senhor me levou na palavra onde fala sobre 7 anos de tribulação. E eu não tô falando que sim ou que não. Isso foi algo que o Senhor colocou no meu coração, né? Com tudo isso que a gente está vendo, que tá acontecendo à nossa volta, né? Isso do coronavírus, a erupção que acabou de ter na Indonésia. A gente, como cristãos, sabemos que esse é o momento propício para o anticristo aparecer como um unificador, como alguém que quer trazer a paz no meio de tanto caos que está acontecendo à nossa volta. E isso que o Senhor colocou no meu coração, 7 anos de tribulação. E eu não sei se esses 8 anos se esses anos são depois do anticristo ou antes do anticristo, eu não sei, realmente eu não sei. Mas algo que o Senhor colocou no meu coração foi 8 anos. E as 3 coisas que o Senhor falou muito forte no meu coração não tenha medo. Não tenha medo. Porque a gente sabe que Satanás se alimenta do nosso medo, do medo que a gente tem dele, do poder dele, do reino dele, né? Do reino das trevas. E ele falou, não há mais tempo de ter medo, sabe? Não há mais tempo. A segunda coisa que Deus falou pra mim foi, é tempo de perdoar e pedir perdão. A Bíblia é muito clara com isso. Se nós não conseguimos perdoar a pessoa que está do nosso lado, não tem como o Senhor também nos perdoar. Então, esse é o momento que a gente realmente tem que se alinhar com o Senhor. Com tantas incertezas que a gente está vivendo, esse é o tempo que a gente tem que estar firme no Senhor, alinhado no propósito dele. E a terceira e última coisa que o Senhor falou muito forte no meu coração para compartilhar com vocês o tempo tá próximo, muito próximo. E eu não tô falando pra vocês que vai ser exatamente 8 anos, daqui a 8 anos, dia 11 de abril de 2028. Eu não tô dizendo isso, que Jesus vai voltar nesse dia. Porque, né, 8 anos ele falou pra mim. Então, a gente realmente tem que se alinhar com o Senhor. Esse é o tempo da gente voltar para Deus, voltar para Jesus, né? Tantas crianças que a gente vê tendo sonhos sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. E pessoalmente, Gabriela, vejo essas coisas como Deus dando sinais. Eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. E cabe a nós escutar esses sinais ou não, né? Então, esse foi o meu sonho que eu tive. Eu quis muito compartilhar isso com vocês, porque foi algo que o Senhor colocou muito forte no meu coração. Então, espero que esse vídeo tenha abençoado vocês. E, gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, ativar um sininho para toda vez que eu fizer um cover ou mais vídeos assim, vocês estarem ligados. E escrevam nos comentários se isso falou com você, se você tem tido experiências parecidas com as minhas ou iguais às minhas.
E não esquece de dar like e compartilhar com sua família, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Compartilhem, gente, porque os sinais que Deus tem dado, a gente tem que compartilhar para o máximo de pessoas que a gente puder. Então, que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.